Na hora extra dessa semana, você vai conferir como evitar o assédio moral no trabalho. Confira também uma operação inusitada realizada no Fórum Trabalhista de Goiânia, que foi evacuado pelo Corpo de Bombeiros numa simulação de incêndio. E no bloco de entrevistas, nós vamos conversar com o desembargador do Trabalho, Eugênio Cesário, que vai falar sobre o incidente de uniformização de jurisprudência nos tribunais regionais. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você vai ver como evitar o assédio moral no trabalho. Confira também uma operação inusitada no Fórum Trabalhista de Goiânia, que foi evacuado pelo Corpo de Bombeiros numa simulação de incêndio. A medida faz parte de treinamento de servidores e terceirizados do tribunal. E no bloco de entrevistas, nós conversamos com o desembargador do Trabalho, Eugênio Cesário, que vai falar sobre o incidente de uniformização de jurisprudência sob a luz da Lei 13.015, de 2014. O Hora Extra está começando agora. Passar por situações constrangedoras não é nada fácil. Veja como evitar o assédio moral no ambiente de trabalho. Tema bastante corriqueiro no mundo do trabalho, o assédio moral é a exposição do indivíduo a situações humilhantes e constrangedoras, geralmente repetitivas e prolongadas, durante o horário de trabalho e no exercício de suas funções. O assédio pode se dar por meio de palavras, gestos, atitudes que trazem dano à dignidade ou integridade física ou psíquica da vítima e pode colocar em risco seu emprego ou tornar o ambiente de trabalho insuportável. O assédio moral está por toda parte no mundo e as perspectivas são sombrias para as próximas 2 décadas. Segundo a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde, essas serão as décadas do mal-estar na globalização, com altos índices de depressão, angústia e outros danos psíquicos relacionados às novas políticas de gestão na organização do trabalho e que estão vinculadas às políticas neoliberais. A psicóloga Heloísa Bittencourt fala sobre os danos que o assédio moral pode provocar no trabalhador. Ele vai ficar mais triste, menos criativo, né, e pode desenvolver uma depressão. Naturalmente ocorre um isolamento e ele começa a não querer mais naquele local de trabalho, porque ali ele não se sente alguém que contribui para o objeto do qual ele foi contratado, que é trabalhar naquele ambiente, né? A psicóloga cita algumas medidas preventivas da prática de assédio moral no ambiente de trabalho. A primeira seria qualidade de vida no trabalho, né? São programas específicos que trabalham de estresse das pessoas, sempre sob orientação da gestão de recursos humanos. O segundo também, não estou falando por ordem, mas enfim, o desenvolvimento das lideranças, não é? Então, o desenvolvimento das lideranças no que concerne a lidar melhor com as pessoas, a respeitar as pessoas, o olhar nas pessoas e o olhar nos processos. E quando os conflitos inerentes da convivência humana emergirem, que eles saibam lidar com esses conflitos, sem diminuir o outro, sem hostilizar o outro. O assédio moral, ele pode ser prejudicial ao ambiente do trabalho? Altamente prejudicial, porque numa relação de trabalho presume-se que deve haver respeito mútuo, tanto do empregador para com o empregado, quanto do empregado para o empregador. Muito embora o assédio, na prática, só ocorra
do empregador com relação ao empregado. Mas evidentemente que uma conturbação dessa no trabalho gera insegurança até para os demais empregados, mesmo não tendo sido vítimas dessa assédio, né? É horrível, né? Mas infelizmente ainda tem gente que pratica isso, né? Eu acho realmente que degrada, que denigre e que é uma falta de respeito realmente. Se nós levarmos em consideração que assédio moral é um tipo de constrangimento, já existe no Código Penal desde 1940, que é o artigo 216, que constranger alguém, crime. Então, assédio moral é um constrangimento. Tanto que em 2001 houve o acréscimo no artigo 216A, onde definiu bem no Código Penal o que é o assédio moral, como que ele acontece e a pena que existe, 1 a 2 anos de pena de reclusão. O advogado fala sobre a dificuldade de o trabalhador provar na justiça que é vítima de assédio moral. Mesmo o assédio, o dano material, o dano que é exigido a comprovação por documentos, tudo, ainda é difícil e no estado de Goiás é muito pouco os valores que estão atribuindo essas penalidades. Pesquisa realizada com vítimas de opressão no ambiente profissional revelam como cada sexo reage a essa situação. Os sintomas vão desde crises de choro, dores generalizadas, insônia ou sonolência, depressão, aumento da pressão arterial, até sede de vingança e ideia de suicídio. Tumulto, muita gritaria, corre-corre e pessoas machucadas pedindo socorro. Foi o que se viu no Fórum Trabalhista de Goiânia. Mas calma, tudo isso fez parte de uma simulação de incêndio para treinamento de servidores realizado pelo Corpo de Bombeiros. Confira. Já vou soltar a fumaça ali, vamos lá. Tudo parecia ser bastante real. Fumaça por toda parte, viatura do Corpo de Bombeiros, prédio sendo evacuado e muita gente do lado de fora para se proteger do fogo. Um cenário perfeito para uma simulação de incêndio. Tem já uma norma técnica 17 que exige que faça a evacuação. E o tribunal, sempre preocupando com a segurança, né, deu o primeiro passo e vamos fazer isso em todos os imóveis do tribunal, inclusive no interior. Todo esse faz de conta no Fórum Trabalhista de Goiânia foi uma espécie de prova final para 60 servidores do TRT que passaram por um treinamento. Durante uma semana, eles participaram do curso para brigadistas, com aulas teóricas e práticas na Academia do Corpo de Bombeiros. Eles aprenderam como combater os diferentes tipos de incêndio, usar extintores, equipamentos, mangueiras e, claro, como prestar os primeiros socorros. Orientações importantes para saber como agir em situações de emergência. Em questão de prioridade, acionar o Corpo de Bombeiros, salvar pessoas e combater incêndios. Essa é a questão da prioridade. Então, salvar pessoas, eles têm que pensar na evacuação. A evacuação total do prédio, não deixe ninguém para trás. Concomitante a isto, eles vão fazer os salvamentos necessários, né, se às vezes alguém se machuca e precisa de ser imobilizado numa prancha longa, às vezes até na própria cadeira, tem pessoas que entram em pânico e ficam presas à cadeira, então eles têm que descer com essas pessoas até um local seguro e se for o caso necessário, acionar as mangueiras, acionar o sistema preventivo fixo, a bomba de incêndio e jogar água no fogo enquanto o bombeiro está em deslocamento. Maria José foi uma das servidoras que fez o curso de brigada de incêndio. Durante a encenação, ela interpretou aquela vítima que entra em pânico. A minha reação imediata foi sentei numa cadeira e fiquei. Eu não consegui andar, entendeu? O pânico é tão grande, ele te envolve de uma tal maneira que você não tem ação, entendeu? Então você não sabe se grita, se chora, se ri, se corre, se para. Esse é um tipo de reação que muita gente tem na hora do perigo, mas que não pode acontecer de jeito nenhum. Essa atitude de entrar em pânico não é a melhor atitude. Ela não vai ter êxito nenhum com aquela atitude, entendeu? Então, o que eu aconselho? Respira, procura ficar calma e contornar a situação e procurar a melhor saída na hora. Para esse agente de segurança do TRT, treinamentos como este são fundamentais, já que a movimentação no tribunal é grande. Cerca de 3.000 pessoas passam por aqui todos os dias. Achei bastante produtivo, a gente conseguiu retirar
todo o pessoal do prédio e de forma assim ordeira, de forma coordenada, que era a nossa intenção inicial, e educando as pessoas para que elas conhecessem o prédio, as rotas de fuga, para que nós tenhamos a partir de agora um procedimento nesses momentos de tensão. Pois é, Paulo Henrique, quem sabe uma hora você, a Maria José e os outros brigadistas vão ter que ser os heróis da vida real. Os colegas contam com essa turma, viu? A responsabilidade é grande. Para quem organizou o curso, os alunos estão aprovados. Na minha avaliação, nota 10. Todos os brigadistas fizeram tudo que foi determinado, usaram todo o conhecimento deles com louvor. E no próximo bloco nós vamos conversar com o desembargador do Trabalho, Eugênio Cesário, que vai falar sobre incidentes de uniformização de jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho sobre a luz da Lei 13.015 de 2014. Voltamos em instantes. Em consequência da excessiva judicialização das relações pessoais e econômicas, o Poder Judiciário vivencia uma crescente demanda, o que tem afetado a ordem jurídica e abarrotado os tribunais brasileiros. Em relação à Justiça do Trabalho, essa relação não é diferente. Cada dia mais, os esforços têm se multiplicado para dar solução a uma avalanche de ações trabalhistas. Com isso, o próprio Tribunal Superior do Trabalho tem encontrado dificuldade para garantir a ordem jurídico-trabalhista por meio de sua jurisprudência. Uma solução encontrada foi a criação da Lei número 13.015 de 2014, que instituiu a obrigatoriedade da uniformização de jurisprudência pelos tribunais regionais. Para falar sobre as consequências desse novo procedimento, nós conversamos hoje com o desembargador do Trabalho, Eugênio Cesário, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Desembargador, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Sempre às ordens, é um prazer poder tornar o direito mais democrático. Doutor Eugênio, toda a Justiça do Trabalho está sobrecarregada, mas o estrangulamento dessa justiça especializada pode ser melhor observado no TST. Por quê? Vamos tentar contextualizar a questão para que aquele que se der ao trabalho de nos assistir poder compreendê-la melhor. Acontece que o cidadão brasileiro tem a ideia de um judiciário em 4 instâncias. Ele acredita que ele entra com ação na vara e pode recorrer pela causa dele até o Supremo Tribunal Federal. Isso não é realidade. Nós temos um judiciário estruturado em 2 instâncias, claramente. Na instância ordinária, que cuida da causa do cidadão, na verdade, que compreende o primeiro grau e o 2º grau, a vara e o tribunal, e uma instância extraordinária, que julga normas, que julga a própria ordem jurídica e o acerto dos tribunais. E na Justiça do Trabalho, quem cumpre esse papel é o Tribunal Superior do Trabalho. E esse Tribunal Superior do Trabalho é um tribunal único com a obrigação de acender um farol de jurisprudência e de validade dos decretos e das decisões dos tribunais regionais. Como ele faz isso? Ele faz isso ditando a sua súmula de jurisprudência. E acontece que o TST, um tribunal uno, nessa missão grandiosa, o ano passado, 2014, para se ter um número, ele passou de 300 mil processos. Por que isso ocorre? A pergunta que se faz, obviamente, é essa. O que ocorre é que os tribunais regionais, em regra os regionais, não vêm seguindo a jurisprudência do TST. E na medida que não segue a jurisprudência do TST,
a parte se vê no direito e até na obrigação de recorrer até o TST para ver aquilo que ela tem como expectativa de direito assegurado. Esse é o problema, o que faz sobrecarregar o TST em grande parte, além das outras mazelas que a ordem jurídica brasileira tem, é o fato de que os regionais, lamentavelmente, não vêm acompanhando a jurisprudência do TST sempre. É claro que nós estamos falando de uma justiça com números grandes, enormes, mas 300 mil recursos não permite ao TST que ele cumpra a sua função primeira, que é de julgar as causas, julgar as teses jurídicas e acenar com a jurisprudência correspondente. E justamente para tentar resolver essa questão, projeto do próprio TST, foi aprovada a Lei 13.115 de 2014. Qual a intenção do TST com essa aprovação dessa lei? E essa lei, ela é constitucional, na sua opinião? Bom, primeiro a gente tem que registrar que alguma coisa deveria ser feita, alguma coisa urge que fosse feita, né? E o TST foi o autor do projeto de lei que passou no Congresso Nacional e virou a Lei 13.015 de 2014, que exatamente cria os instrumentos de uniformização de jurisprudência, moderniza os instrumentos de uniformização de jurisprudência na Justiça do Trabalho. E para os regionais cria, de forma bem peculiar, bem própria ao processo do trabalho, o incidente de uniformização de jurisprudência regional. Essa lei ela tem, portanto, uma finalidade relevante, muito importante, mas, ao meu ver, nós vamos ter que trabalhá-la melhor, interpretá-la melhor, para que nós não a percamos por essa alegação de inconstitucionalidade. Em seu artigo, que foi publicado recentemente no portal da Matra 18, o senhor afirma que a lei gerou distorções. Que distorções são essas? Muito bem. São claramente duas as distorções que a Lei 13.015, especialmente o ato que a regulamentou, que é o ato 491 do TST, e que ditou regra para as reformas regimentais nos tribunais regionais, regimento dos tribunais regionais. O que trouxe essa lei aqui e que foi colocado dessa maneira, de modo mais contundente no ato 491, é a vinculação direta da jurisprudência do TST aos regionais. Quer dizer, não só criou uma súmula de jurisprudência vinculante do TST para os regionais, como ainda mais determinou que os regionais, mesmo tendo julgado a questão, julguem de novo para adequar essa súmula do TST. Então, aí, nós temos dois problemas graves, porque a Emenda Constitucional 45 só estabeleceu efeito vinculante para uma súmula específica do Supremo. Naquela ocasião, é bom lembrar, quem acompanhou, que os tribunais superiores, tanto o TST, quanto o STJ, quanto o TSE, pretenderam também criar as suas súmulas vinculantes. O projeto da Emenda Constitucional 45 pretendia assim, e isso não passou no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, investido em competência constitucional, ele só aprovou a súmula vinculante para o Supremo e nos casos de controle aberto de constitucionalidade. Certo. Esse é o primeiro viés de dificuldade que a lei traz. No caso, a lei exige que os tribunais instalem o incidente de uniformização de jurisprudência. E por qual razão? Qual o motivo dessa exigência? Por causa do que nós falávamos ao apresentar o problema com o qual a Lei 13.015, com o qual o TST pretendeu resolver com a Lei 13.015, se antecipando, inclusive, ao novo Código de Processo Civil que vem o ano que vem aí, que entra em vigor o ano que vem, e que tem seus instrumentos próprios similares a esse. A questão é o excesso de recurso, a verdadeira Babel jurisprudencial que estava existindo, cada regional com sua linha de jurisprudência e o TST recebendo recursos e mais recursos em razão disso. Essa foi a razão da lei.
E é justamente por isso, para compreendermos melhor como é que está funcionando o incidente de uniformização de jurisprudência e também o recurso de revista, é que nós voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo o desembargador do Trabalho, Eugênio Cesário, para falar sobre o incidente de uniformização de jurisprudência nos TRTs e também sobre o recurso de revista do TST. Desembargador, até então, antes de ler o seu artigo, eu acreditava que o tribunal, a tese do tribunal sendo discordante do TST, a parte poderia recorrer, entrar com recurso de revista para ser recebido e reanalisado o processo pelo TST. Mas me parece que, conforme a sua análise a respeito do ato número 491 do TST, se for discordante a tese dos TRTs, esse TRT que discordar tem que adaptar a sua jurisprudência ao do TST? É isso mesmo? É isso mesmo. Essa é a leitura que tem sido feita e ela tem evidentes distorções, porque a lei não extinguiu o recurso de revista. Não, o que a lei fez foi esvaziar o recurso de revista, tentando alinhar a jurisprudência regional com a jurisprudência nacional, enfim, permitindo ao TST que cumpra o seu papel do órgão responsável pela uniformização do direito de trabalho no Brasil. O que ocorre é que, se o tribunal regional julga um incidente de uniformização de jurisprudência e estabelece uma tese, uma súmula ou uma tese jurídica prevalecente, porque quando não dá súmula, pode dar tese jurídica, vai provavelmente dar uma tese jurídica prevalecente. E essa tese está alinhada com o TST, aliás, é um requisito da lei, a tese jurídica prevalecente não pode destoar da jurisprudência do TST para ser adotada. É claro que o recurso de revista apresentado acaba ali, porque o tribunal julgou ou vai julgar de acordo com a tese adotada. A questão é, pode o julgador, não mais o tribunal no incidente, porque, observe, o tribunal já adotou a tese. Pode o julgador, o órgão fracionário, a turma do tribunal, julgar diferentemente daquela tese adotada? E o que se diz hoje é que não. Esse é o problema que nós estamos enfrentando. Por quê? Porque o ato diz que o julgamento feito e contrário à súmula adotada deve ser adequado a ela. Então, o que acontece? Na prática, como isso está sendo feito? Estão sendo devolvidos para o órgão julgador o processo que ele já julgou e que ficou contrário à tese do TST, a tese que o TST e que o regional alinhou. E aí vem para o órgão julgador adequar, que na verdade na prática não é um julgamento, mas é um ato administrativo vinculado. Ele vai fazer alguma coisa que é da sua competência com a finalidade e com o conteúdo que o TST já determinou. Ou seja, as decisões do TST passam a ser vinculantes. Vinculantes e obrigam a um ato chamado de adequação, que seria um novo julgamento e que, na verdade, de julgamento não tem nada, porque não há essência jurisdicional nele. E isso contraria toda a ordem jurídica que nós conhecemos. O artigo 471 do CPC vigente, por exemplo, diz que nenhum juiz julgará a mesma lide. É princípio da estabilidade da jurisdição isso. Né? Esses são os problemas que confrontamos. Né? O que está errado é essa força de restrição com que a medida veio. O problema é tão grave que se tentou mesmo, de uma vez por todas, criar uma disciplina, e isso foi feito de uma maneira contundente. Então, a dificuldade está no excesso, porque a própria lei diz claramente que, mantendo-se a decisão, faz-se a admissibilidade, então, do recurso de revista. Certo? E até agora nós não conseguimos chegar lá, não há mais recurso de revista. E qual é o entendimento, o posicionamento do TRT 18, o TRT de Goiás? O nosso TRT, ele é um
procura ser mais fiel, mais técnico, seguir melhor a jurisprudência do TST. Basicamente, a nossa jurisprudência é alinhada com a do TST, porém, nem sempre. Então, em princípio, o nosso presidente apresentou uma emenda, nós aprovamos no Pleno a reforma do regimento interno do tribunal, estabelecendo essa adequação do que já foi julgado à tese nova, que é algo estranho no mundo jurídico, né? Eu tenho realmente manifestada a minha preocupação, escrevi a respeito, porque me parece claro que esse exagero ele traz um erro evidente que nós não podemos cometer. Não convém a um judiciário tão especializado, tão técnico, aliás, a juiz nenhum cometer esse erro de julgar novamente a mesma lide. Bom, o que interessa, ao final e ao cabo, é a sociedade, o jurisdicionado. Quais as consequências a se adotar, dar continuidade a esse procedimento para o jurisdicionado, para a sociedade? Olha, para a sociedade, para o jurisdicionado, me parece que, como está, não podia continuar. Isso é claro. A sociedade requer proteção, segurança. O grande princípio da proteção não abrange somente o trabalhador ou o vulnerável na relação de consumo, ou o meio ambiente, princípio da proteção, ou ele atua em primeiro momento na proteção da própria ordem jurídica. Para quê? Para que os cidadãos tenham segurança do que essa ordem jurídica diz e não se vejam diante de uma situação que, conforme o juiz ou a turma, se ele for mais bacana, se ele for mais liberal, mais conservador, minha causa é procedente ou não. Então nós estávamos, na verdade, caminhando para isso de uma maneira bem grave. E o remédio encontrado foi esse que está na Lei 13.015. A aplicação, a dosagem com que esse remédio vem sendo no imediato colocado é que, ao meu ver, sinceramente falando, e aí eu concluo, corre o risco de jogar todo esse esforço por terra, de resultar num prejuízo maior ainda, porque grandes advogados saberão explorar isso. O que está se plantando aí são nulidades processuais. Certo. Eu conversei com o desembargador do Trabalho, Eugênio Cesário, sobre o incidente de uniformização de jurisprudência dos TRTs e também sobre recurso de revista. Desembargador, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Hora Extra. Sempre às ordens, é um prazer, como disse, ajudar a implementar o Estado Democrático de Direito, que é o artigo 1º, caput, a primeira norma da nossa grande Constituição de 88. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Facebook, no Twitter e agora na Rádio TRT Goiás. Até a próxima semana.